Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e hoje eu tenho o privilégio de entrevistar duas pessoas que eu admiro muito e você vai perceber a conexão do nosso tema com essas duas personalidades. É importante iniciar lembrando o nosso papel no direito administrativo. Um professor de direito administrativo não deve se perder em conotações políticas ao que explica. E isso é um papel desafiador, porque o direito administrativo efetiva as políticas públicas e dá também efetividade às garantias fundamentais. E eu sempre exemplifico isso no começo de uma aula, e certamente também é oportuno agora tratar sobre isso. Veja, quando nós temos um serviço público, por exemplo, como transporte coletivo, nós temos atrás um contrato de concessão administrativa. Quando nós aprimoramos esse serviço com a inteligência da informática e com outros sistemas, como, por exemplo, permitindo que o usuário saiba no seu celular a hora que está chegando um ônibus, sabendo inclusive as paradas de ônibus mais próximas à sua residência, nós estamos agregando a esse serviço público uma inteligência que o Brasil ainda não conquistou. Atrás desse conceito surgem conceitos de novas tecnologias, smart cities, a ideia de ensino nas escolas que tem que ser completamente remodeladas. Nós temos uma lei de educação que há mais de 80 anos se preocupa com a carreira do magistério, que sem dúvida é muito importante, mas nós temos que saber quantificar a melhoria da qualidade do ensino. Essas novas ferramentas da tecnologia da informação, das inovações, passaram a ocupar na nova lei de licitações que rege a administração direta e do serviço público, as autarquias e fundações também, a Lei 14.133, que deu um vacatio legis, deu um tempo para entrar em vigor de mais de 2 anos, agora é uma realidade. No entanto, nós olhamos para os lados, para os municípios brasileiros e ainda estão fazendo licitações em papel, sem o aproveitamento dessa tecnologia. No governo federal, por exemplo, o SERPRO lançou um serviço com base numa aliança estratégica permitida pela lei das estatais, no artigo 28 da lei das estatais, um pouco mais precisamente. E nós perdemos em municípios, estados, na administração direta, nas suas autarquias e fundações, a possibilidade de se efetivar isso com rapidez, com modernidade, sem preconceitos. E nós costumamos reafirmar o tempo todo que nós temos que evoluir na interpretação. Não adianta a nova lei de licitações ser uma caixa de ferramenta e encontrar do outro lado um controle, o Ministério Público ainda arraigado aos tempos do papel, mandando buscar os papéis do projeto básico, do termo de referência. Por isso me encantou a modernidade que está sendo implementada por dois amigos que eu aprecio muito e que estou na primeira fileira em aplaudir como admirador deles, né? Um deles é o Dr. Paulo Alves. Dr. Paulo Alves já é conhecido de todos nós porque ele tem uma visão diferenciada da gestão pública brasileira e, mais do que isso, tem uma didática notável, encanta os seus alunos, aqueles que participam de grandes congressos, buscando modernidade. Eu conheço de longa data já o Dr. Paulo Alves e, como disse, sou um admirador dele. E por isso a primeira pergunta nós vamos fazer ao Dr. Paulo Alves, que agora assume a presidência de uma instituição que promete contribuir decisivamente no cenário nacional das contratações de inovações no Brasil. Dr. Paulo Alves, boa tarde. Eu queria fazer a primeira pergunta, é claro que o senhor pode fazer algum preâmbulo que se sinta à vontade, mas a primeira pergunta que nós formulamos aqui foi a seguinte: a Companhia de Soluções e Inteligência Governamental, ou CSI Governamental, é uma sociedade de economia mista, criada por autorização legislativa no município de Tarumã, São Paulo, com a proposta de tornar municípios em modelo de cidade inteligente. Sendo uma proposta, como outras no mundo privado, qual o modelo de negócio a CSI governamental emprega e quais são suas aspirações
como presidente dessa instituição que se dispõe a revolucionar as contratações a nível de cidades no Brasil. Perfeito, perfeito. Primeiro, agradecer muito ao senhor professor Jacobi, que é a nossa grande referência, a sua generosidade, até eu me apresentar fica clara que muito mais generosidade do senhor do que merecimento, mas saudá-lo inicialmente, porque o senhor é uma coluna do direito administrativo brasileiro e quando o senhor se debruça sobre esse tema, certamente traz luz sobre o tema e todos os seus alunos, como eu sou um de seus alunos, tem uma grande clareza a respeito desse assunto. Então, muito obrigado por essa oportunidade em primeiro lugar e parabéns mais uma vez por estar sempre à frente no que toca a interesses da sociedade por meio do direito administrativo. Mas, falando especificamente sobre a CSI, o que nós temos aqui é uma estatal dedicada à implementação deste conceito que o senhor brilhantemente apresentou no início, que é o conceito de cidades inteligentes. E cidade inteligente, ela diz respeito a um modelo de governo efetivamente, onde você traga e coloque o cidadão em primeiro lugar, no centro efetivamente, para que toda a máquina administrativa funcione para que ele tenha os seus interesses, tenha os seus anseios alcançados, através de ferramentas de tecnologia, através de instrumentos de governança e através das principais ferramentas que nós encontramos, inclusive no mercado privado, porque a administração ela precisa evoluir, ela precisa se modernizar para potencializar resultados. Então, a CSI ela se diferencia porque ela é parte da administração. Enquanto uma empresa estatal, e mais especificamente, enquanto uma sociedade de economia mista, que detém, portanto, maior parte de capital público, mas também capital privado, ela está focada em, através de uma atuação na administração indireta, colaborar com a administração direta. Através desta instituição, que tem um caráter privado no que toca aos seus elementos de governança corporativa, porque a estatal se destaca por isso, ela tem uma maior mobilidade oriunda da governança corporativa, da governança que se aplica à iniciativa privada. Com esta mobilidade, pretende-se ajudar a administração direta autárquica e fundacional, certo? E o grande diferencial é o fato de que nós temos a estatal sendo criada no município de Tarumã, especificamente, mas esta estatal ela pode avançar para outros municípios brasileiros, e não apenas municípios, mas também estados, o Distrito Federal e até mesmo a União. Como isso se dá? Através de um modelo de negócio onde o ente federativo que tem a participação acionária, ele pode ter a CSI na sua administração indireta. E este município, estado, Distrito Federal ou a própria União, quando tem a CSI na sua administração indireta, ela pode usufruir de todos os seus serviços, todo um conjunto de serviços que são estabelecidos para a garantia de um modelo de cidade inteligente, onde você tenha ganhos grandiosos para o nosso país. É muito interessante que a ideia de cidades inteligentes, como o senhor bem explicou, ela vem da escola europeia, ela vem mais especificamente da Espanha. E ela teve a sua adoção pelo nosso país quando o Brasil, há poucos anos, assinou uma carta compromisso de adesão ao modelo de cidade inteligente. Mas o nosso propósito é tornar ainda mais contundente o avanço das smart cities em nosso país. Perfeito, eu acho que isso é um ponto fundamental que é preciso que a gente esclareça sobre o aspecto da contratação direta. Veja, todos nós sabemos que a lei de licitações autoriza a administração a contratar os entes criados com a finalidade específica para isso. Só que a modelagem da CSI governamental foi genial, foi muito, muito além disso. Havia uma discussão se tem que integrar a própria esfera de governo, ou seja, o município só pode contratar a sua administração indireta, a sua própria administração indireta. Aqui em Brasília houve uma polêmica se o Distrito Federal, que tem uma empresa Nova Cap, se ela podia ser contratada pela União.
E aí se criou uma jurisprudência que sempre é discutível. Será que pode contratar de outra esfera de governo? O modelo da CSI governamental, pensada e idealizada, supera qualquer discussão, porque a CSI governamental, como o Dr. Paulo Alves colocou aqui, passa a integrar a administração indireta do ente contratante, né? E com isso, esse nosso desafio de levar ao cidadão as modernidades de uma cidade inteligente, ela é feita com segurança jurídica. E nada mais anima o gestor do nosso país do que ter um modelo muito bem estruturado de segurança jurídica para ele que vai fazer a contratação. Quando a gente fala em inovação, todo mundo tem medo. Eu vou inovar o quê? Não é só o objeto que é inovado. As pessoas, será que eu posso fazer isso? Então, essa modelagem me surpreendeu pela inteligência e pela possibilidade de ampliar as contratações com muita segurança jurídica. Agora eu vou entrevistar, primeira pergunta, para um querido amigo meu, de longa data, foi o primeiro escritório no Brasil com quem o nosso escritório de advocacia fez uma parceria, né? Renato Monteiro está aqui hoje também no estúdio, atendeu o nosso convite, e eu vou começar fazendo o mesmo que eu fiz com o Dr. Paulo Alves, pelo princípio da isonomia. Eu faço a pergunta e deixo você bem à vontade em relação a isso, meu estimado Renato. A segunda pergunta para nós é: uma cidade inteligente apresenta diversas áreas de atuação. Onde a CSI governamental adapta esse modelo e como trazer para a realidade dos municípios de pequeno e médio porte, que são a maioria no Brasil, né? Então, como é que a gente pode trazer isso? Porque municípios de pequeno porte muitas vezes são esquecidos, né, do legislador e são esquecidos também da evolução, né? E a gente se surpreende, às vezes, com encontrar num município pequeno o interesse em levar modernidade aos seus cidadãos, né? Como fazer isso? Olá, professor. Uma satisfação imensa reencontrá-lo. Como o Paulo disse, nós somos todos seus alunos, bebemos dos seus livros, do seu conhecimento, e só em estar na sua presença já é uma grande vaidade para nós. O que diz respeito à cidade inteligente, e principalmente quando ela tem uma conotação ali de relação com cidades pequenas, a gente partiu de um pressuposto que as cidades com grande potencial financeiro e grande potencial intelectual, que desfrute de grandes quadros de pessoal, ela tem capacidade de inovar e de criar serviços públicos de forma disruptiva. Então, quando nós imaginamos trabalhar com pequenos municípios, foi na ideia de alcançar a maioria dos municípios brasileiros, a maioria da população, que são ali por volta de 85% dos municípios brasileiros são entre 30 mil habitantes abaixo. E como fazer inovação, tecnologia e disrupção nesses pequenos municípios? Esse foi o grande desafio quando nós imaginamos começar a trajetória desse projeto. E a ideia foi, primeiramente, sugerir uma estatal que fosse não dependente, para que a gente não tivesse o conflito e a desconfiança de transferências voluntárias de recursos para essa instituição. Então, esse foi o primeiro ponto de partida, de ser uma instituição não dependente e que pudesse levar esses produtos e serviços aos municípios de pequeno porte e assim colocá-los no rol de cidades inteligentes. Buscamos pelo Brasil diversos locais para apresentar a manifestação de interesse e encontramos em São Paulo um local propício, adequado, onde o gestor que nos recebeu com toda a lisura e toda a dignidade que podia existir num administrador público, né? Nos encantamos, conhecemos a cidade, apresentamos a nossa manifestação de interesse, ele apresentou ao parlamento, o parlamento acolheu a ideia e realmente autorizou o município de Tarumã, São Paulo, a abrir ali uma estatal e criar uma subsidiária.
A ideia de trabalhar com pequenos municípios é pelo seguinte: nos pequenos municípios há ausência de recurso, a ausência de intelectualidade, e não há um olhar geral prioritário para esses municípios. E esses municípios eles são capazes de realizar inovações, são capazes de realizar serviços públicos de qualidade. Basta que tenha ali a agregação de recursos e intelectualidade. O que a CSI faz? A CSI leva o aporte em CAPEX e em OPEX, que o município não tem, leva a intelectualidade de alguns serviços públicos e entra como parte da administração indireta, para que esses produtos sejam para consumo endógeno. Tudo que é levado pela CSI como parte integrante que faz parte da administração a partir da adesão daquele município, os produtos são para consumo endógeno, não é para comercialização, é para consumo. E a partir disso, a gente consegue, com o capital e com o intelectual, oferecer produtos diferenciados em ambientes propícios a mudanças rápidas. Quando você tem a oportunidade de incluir sistema de saúde diferenciado, sistema de educação diferenciado, sistemas de tecnologia que agreguem ao serviço público, diversos outros serviços que a iniciativa privada desfruta já a longas datas e o serviço público ainda não, a gente consegue levar esses serviços para dentro dos pequenos municípios brasileiros. Com o quê? É óbvio, a CSI tem a responsabilidade financeira e intelectual e o pequeno município tem que ter a vontade de inovar e de entregar os seus serviços de forma disruptiva. Então, essa é a proposta de trabalho. Por que a CSI está se propondo a trabalhar em todos os municípios brasileiros, em todos os estados que tenham interesse no serviço? Porque a gente quer entregar as opções de disrupção para o serviço público e a gente precisa apenas que tenha a vontade do administrador. É óbvio, a gente só vai conseguir avançar em locais onde a gente encontrar a vontade do administrador público. E isso é um ponto muito importante porque, Renato, normalmente a gente encontra muita vontade, mas aí entram dois pontos que são importantes. O primeiro é que a administração normalmente não possui quadro qualificado para esses grandes avanços. Ela consegue até descrever a sua necessidade, o que ela deseja, mas quando coloca isso no mundo da tecnologia da informação, por exemplo, exigir funcionalidades de um software, ela passa meses, às vezes anos buscando isso. E a CSI governamental vem preencher esse vácuo. Eu tenho vontade e tem alguém que vai me ajudar a isso com a modelagem nova. Sobretudo é importante a gente considerar um aspecto que diferencia e me encanta em relação à CSI governamental. É o fato de que é uma estatal não dependente. Ela não foi criada para tomar dinheiro público. Ela foi criada para trabalhar com a administração pública. E o segundo ponto é que muitas vezes o prefeito acaba loteando as suas secretarias, né? Cada secretária não conversa com o outro. A ideia de Smart Cities é outra posição assim que eu achei fantástica, é a possibilidade da CSI governamental trabalhar na coordenação do desenvolvimento tecnológico e institucional. Nós temos essa palavra na lei de licitações que é uma palavra muito cara para todos nós, né? O que é desenvolvimento institucional? Quando alguém levanta essa bandeira, abre porta para a contratação direta, também abre porta para a contratação direta. Mas há que ser efetivamente um desenvolvimento institucional que esteja voltado a um núcleo central, que é, como o Dr. Paulo Alves colocou para nós, o cidadão, o desenvolvimento de uma cidade pensando no cidadão. E é isso que nos falta, que a gente sente o tempo todo. A gente tem políticas públicas que no papel são maravilhosas, não é, Renato? E quando chega na hora eu tenho uma secretaria que não conversa com a outra, né?
Nós temos, inclusive, na esfera federal, o desejo do governo federal de integrar um CAD único com todas as políticas públicas. E a gente tem lá um prefeito que diz, olha, eu vou dar a cesta básica, vou dar gás, vou dar energia, vou dar geladeira, mas quer criar o seu próprio cadastro, né? Então, o que a gente tem aí por trás? A gente tem um cadastro que é para ser robusto no governo federal e atender toda uma população menos favorecida que acaba não conversando com outras políticas públicas. E o que me encantou, na verdade, na CSI é a possibilidade da gente integrar esses serviços, e aí um ponto importante na sua fala, para consumo próprio. Que a gente não vai ser no mercado disputando com a iniciativa privada. Não, a iniciativa privada, como fez o SERPRO, faz uma aliança estratégica. O que fez o SERPRO ali, que diferencia da CSI, foi para um só serviço. Tá? Então, o SERPRO se dispôs a ajudar municípios com um só serviço, que é o BPM, né? E que faz com uma empresa de TI. Né? Veja, o SERPRO é uma empresa de TI. Né? Então, o Paulo, se você me permitir, eu vou uma outra pergunta aqui que nós anotamos. Desculpa, a outra pergunta ainda é aqui não, é do Paulo. Né? A governança pública como eixo basilar da proposta, e Paulo é um dos maiores professores em governança pública que nós temos hoje no Brasil, né? Especialmente quando foca a Lei 14.133. Então, a governança pública como eixo basilar da proposta para garantir a atuação de todas as outras soluções. Os novos processos exigidos pela 14.133 têm profundo alinhamento com essas questões? Essa é a primeira questão. E a CSI governamental consegue ser um modelo de negócio, compreende um momento da administração pública brasileira? A bem da verdade, o principal entregável, o principal produto, aquilo que a gente toma como prioridade na implementação de um modelo de cidade inteligente é o nosso sistema de governança institucional, que toma como elo de conexão entre todos os outros produtos e entregáveis, ele serve exatamente para consolidá-los, dando-lhes unicidade. Porque, me permita falar com os seus alunos aqui, que certamente estão ansiosos por essa informação. Quando a gente fala de governança, a gente está tomando um processo de escuta ativa do interesse público. Então, o que o cidadão espera da administração? Porque nós somos meros, dentro da teoria da agência, somos meros gestores do patrimônio da sociedade, do cidadão. Então, o que o cidadão espera para nós que estamos gerindo seu recurso? E dentro desse processo de escuta ativa, nós vamos aqui transformar estes elementos de macroplanejamento como elementos de direcionamento da administração. Então, a Lei 14.133, muito bem citada para o senhor, na minha visão, é uma lei de governança. Muito antes de ser uma lei procedimental, é uma lei de governança. Por quê? Porque ela pensa o tempo inteiro em maximizar resultados das contratações, porque as contratações, a bem da verdade, não são um fim em si, são apenas meios para a consecução de políticas públicas de saúde, de educação, de segurança pública e assim por diante. Então, quando a lei traz a governança para o centro, ela começa a exigir esses elementos de governança na prática da administração. E lá no artigo 11, parágrafo único, se diz que a auto-administração dos órgãos e entidades é responsável pela governança das contratações e esse verbo é crucial aqui, e deve implementar, deixando clara a ideia de um elemento vinculado, obrigatório para gestores. Não há discricionariedade aqui, não há nenhuma opção ao gestor. Então, quando a gente descobre que é um elemento obrigatório, passamos agora a prescrutar a lei, a observá-la, a minuciosamente investigá-la para saber quais são esses processos e estruturas de governança que a lei exige. E lá nós encontramos o planejamento estratégico como mola motriz da administração. A gente encontra o plano de contratações anual, que é a ferramenta de alinhamento entre estratégia, contratação e orçamento. A gente encontra a política de gestão de riscos e de controles preventivos, a implementação de um sistema de controle interno baseado no modelo das 3 linhas do Instituto dos Auditores Internos. A gente encontra a gestão por competências e a própria governança em gestão de pessoas, posta ali no artigo 7º da lei, falando da gestão por competências especificamente. Nós tomamos ali também elementos como a integridade. Hoje não se pode falar em administração pública sem a implementação de um programa de integridade,
sem esse elemento de compliance público, certo? Então, são várias estruturas, para citar apenas algumas e não me delongar aqui, que são exigidas pela lei. Esse sistema de governança que deve estar estabelecido. E veja que interessante, logo a lei de licitações é quem traz para o ordenamento jurídico essa obrigação. Uma janela de oportunidade que se buscava desde a emenda constitucional número 19 de 98, na grande reforma gerencial constitucional brasileira. Faltava norma de caráter nacional, e a gente tem que diferenciar a norma federal da norma nacional, porque tínhamos normas federais que traziam a governança como elemento obrigatório, mas faltava uma norma nacional que se expandisse a todos os entes federativos, a todos os poderes da República. E essa norma chegou e foi logo a Lei de Licitações e Contratos. Então, o sistema de governança institucional que nós temos hoje como obrigação decorrente de lei, ele é o primeiro produto que nós entregamos na CSI. Então, o município, o ente federativo de forma geral, que tem a CSI participando de sua administração direta, ele não mais se preocupa por esta omissão. Não, agora ele vai ter esse sistema porque é o primeiro elemento que, como disse, nós implementamos. Que é importante dizer, para devolver a palavra para o senhor, mestre, que já temos o Tribunal de Contas da União atento a essa questão. Exato. Inclusive, muito recentemente, o Acórdão 1270 de 2023 do plenário do TCU disse que a omissão no que toca à implementação dos elementos de governança exigidos pela lei atrai responsabilização. Só que essa responsabilização ela não recai mais sobre o pregoeiro, sobre o agente de contratação, sobre a equipe de apoio, sobre gestor, fiscal de contratos, não. Diz o acórdão que ela recai sobre os membros da alta administração. Esse é o diferencial que me parece fundamental na sua atuação como presidente da CSI governamental. Porque é muito fácil, e certamente o prefeito todo dia recebe empresários querendo fazer algum produto para a cidade. E ele se encanta com isso e faz uma contratação ou uma licitação desconexa com o seu contexto. Né? E aí quando o Dr. Paulo Alves, que como eu já disse, vou repetir e repito com muito entusiasmo, é uma das maiores autoridades em governança pública do Brasil, cita esse ponto da entrada da CSI no município se fazer em atenção ao seu próprio contexto. Ou seja, embora o produto seja replicável, há necessidade de uma contextualização dele na realidade do município. E aí vamos nós aproveitar essa questão que você trouxe agora para nós, mostrar qual é a dificuldade que na prática a gente pode ter. Porque se a gente pega um município pequeno, e vou imaginar aqui, só para enfatizar o exemplo que nós demos do transporte público municipal, né? O que nós podemos acrescentar de qualidade a isso, né? Com inteligência, com a educação, com sustentabilidade. E aí eu vou perguntar ao nosso diretor de Relações Institucionais, né, doutor Renato, como a CSI governamental integrará todas as soluções, né? Porque contratar um objeto que o prefeito se encantou é fácil. Agora, fazer isso conversar com o plano de contratações anual, saber que isso está lá no plano de contratações anual, saber como alterar o plano de contratações anual, o plano estratégico, o plano plurianual, porque na administração direta nós temos também essa questão. Não pode cada dia o prefeito ter uma ideia no chapéu lá e sair fazendo, né? Então, a mudança de paradigma que a CSI governamental traz, eu acho que é um dos pontos fundamentais para garantir a efetividade das políticas e ainda que elas conversem entre si para mostrar um todo harmônico entre si. E aí vem a pergunta, como a CSI governamental integrará todas as soluções? Governança, educação, saúde, tecnologia, economia verde, né? São tantas áreas com tantas especificações distintas. E como é que a gente vai conseguir interagir essas áreas, relacionar essas áreas, né? E mais do que isso, será que a gente atuando numa secretaria com tecnologia da informação, a gente aproveita as outras? Né? Então, seria esse o desafio que eu acho que pesa sobre a CSI. Esse é o desafio que nós pensamos e fez parte da proposta de trabalho. Nas rodadas de brainstorming, a ideia era
como nós vamos alinhar tudo, levando em consideração que a gente tem que respeitar a política. Os governos, eles são montados a partir de articulações políticas. E isso não é crime, isso é natural da política, né, em todo o mundo. E a nossa preocupação é como fazer comungar da mesma ideia atores, às vezes, de ideias diferentes. E aí a gente observou, dentro do estudo da IESE, que o principal eixo para a cidade ser considerada inteligente é o eixo governança. Se eu não consigo implementar um processo de governança bem definido, professor, eu não consigo atrair e dar segurança jurídica para implementar os demais. Ora, veja, se a alta administração não consegue materializar sua vontade num planejamento estratégico muito firme, desdobrar esse planejamento estratégico num plano de contratação e num alinhamento perfeito com o orçamento, onde eu vou encontrar sustentação financeira para fazer as inovações necessárias? Então, sem o processo de governança se apresentar como o principal processo no início dos trabalhos, não há o que se falar em educação bilíngue, em telemedicina, em digitalização de documentos, virtualização, em metaverso, em cidades fotoaerometrizadas, enfim, todo o aparato de tecnologia e de inteligência carece de uma vontade inicial. A vontade e a necessidade da existência do processo de governança bem definido. A Lei 14.133 parece que estava alinhada ao desenho internacional. E, de fato, está. O Brasil é signatário de várias cartas internacionais, principalmente dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O estudo do IESE está alinhado com os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, nós estamos alinhados e as propostas de trabalho são a partir do processo de governança. Quando eu consigo implementar o processo no órgão, garantindo a sinergia entre todas as secretarias e a alta administração, eu tenho todo mundo remando para o mesmo lado, respeitando principalmente o servidor público, que odiernamente é desprezado, é levado a efeito como os servidores públicos são preguiçosos. Servidor público concursado não ajuda, só atrapalha. Isso a gente escuta. Eu tenho 25 anos de carreira, o senhor tem um pouquinho menos. Então a gente está acostumado a escutar essas aberrações. E a gente vem dentro de uma proposta de trabalho de governança onde a gente coloque, bom, se o centro da nossa questão é um Estado que trabalhe para o bem-estar do ser humano, como é que eu não considero o ser humano que move a máquina como peça fundamental? E aí, com o desdobramento do planejamento estratégico, a gente faz aquela velha análise de forças e fraquezas e a gente vai para a construção do mapa estratégico. E aí, pasme, professor, muitas vezes nós estamos desdobrando mapas estratégicos por esse Brasil e quando a gente está na base do mapa estratégico, a primeira sugestão que a gente faz é pessoas. Como vocês pretendem cuidar das pessoas para que elas se motivem, se engajem e façam as entregas? Todo mundo diz, vamos dar uma capacitação. Uma capacitação. Parece muito para a alta administração, né? Mas para nós que somos servidores, o senhor foi servidor público, eu fui servidor público, Paulo foi servidor público, a mera capacitação, ela é valiosa, mas tem muito mais do que uma mera capacitação.
tem um processo de identificação das vulnerabilidades da pessoa humana servidor público, a variação da introdução da perspectiva de avaliar se a sinergia do servidor público com o caminho daquela administração. Isso faz com que nasça a ideia errônea. Eu vou lá e jogo no colo do servidor público uma obrigação impositiva, a moda antiga dos coronéis. Você é obrigado a fazer isso. Amanhã eu venho buscar. Você não entende se a pessoa está bem, se ela tem tempo, se ela está apta, se ela está treinada, se ela tem a ferramenta, e você simplesmente joga. Dentro da proposta de governança que a gente traz, o primeiro eixo no mapa estratégico é fazer ali uma análise de People Analytics para entender como a gente pode colocar o ser humano, o servidor público, dentro de uma sinergia que, quando eu entregar recursos, processos, eu consiga resultados para a sociedade. Perfeito. Perceba. É um lado humano. Perfeito. Exato, nós somos seres humanos, principalmente hoje, nós somos movidos a paixões. Nós somos passionais por natureza. Se tem um trem que vai passar em cima de um desconhecido, do seu filho, quem a gente salva? Não sejamos hipócritas, a gente salva o nosso. Por quê? Porque nós somos movidos à paixão. E no serviço público, se o meu chefe me faz odiá-lo, eu não vou dar resultado. Porque simplesmente... E essas ferramentas servem para atrair o servidor. Essa ideia do diagnóstico inicial para perceber as fragilidades e identificar os seres humanos que são servidores e que são protagonistas, não perderam a fé na mudança que tem que operar e, às vezes, instrumentalizados para essa diferença, né? Para essa grande missão. Eu acho que esse diferencial é fundamental, né? Encontrar o ser humano, instrumentalizá-lo à mudança que ele deseja e apresentar o resultado efetivo. Desenhar os processos que a 1433 falou e esperar os resultados. Eles virão. Eles virão. Então, esse é o mote principal que a gente entende como viável para que todos os outros serviços por atração sejam possíveis. E todos sendo possíveis, eu alcanço o patamar de cidades inteligentes. É óbvio, não adianta imaginarmos que isso é um trabalho para eu, o Paulo ou o senhor colher frutos. Nós estamos aqui dentro de um trabalho que a gente espera que no futuro surjam bons frutos, né? Em 90 teve uma modificação do processo administrativo e agora que nós estamos começando a ver alguns frutos. Então, nós estamos fazendo nascer algumas possibilidades para o serviço público pensar e agir diferente. E essa foi a explicação de como a gente tende a fazer para que isso aconteça. E se você gostou da nossa entrevista, eu convido você a assistir uma continuidade desse trabalho, porque nós não podemos perder a oportunidade de demonstrar a você que esse futuro já chegou e que tem como, na prática, efetivar esse futuro. Com essas palavras, eu encerro agora o nosso trabalho e convido você para assistir novamente um programa entrevistando esses meus dois amigos e as mudanças que eles podem operar no Brasil por intermédio de você, que com certeza é um protagonista dessa mudança. Até lá!